Olá galera, falando no ano. Gente, olha só, a gente vai entrar em um assunto bem interessante, tá? Que a arte e fé está presente no livro de vocês, tá? E eu gostaria de só dar uma observação para vocês. Quando tem muita coisa escrita, pausem o vídeo e leiam, tá? Porque às vezes, falando, a gente pode acabar cometendo algum erro, alguma coisa. Então eu quero que vocês pausem o vídeo quando tem alguma coisa escrita, pausem o vídeo, tá? E comecem a ler. E observem muito mais as figuras, tá ok? Vamos lá. Certo, olha só, a relação entre religião e arte tem um lugar ambíguo na história. O que é isso? Tem dois sentidos, tem dois vieses. Sempre eu falo de duas faces da mesma moeda, certo? Você tem uma parte interessante, outra não muito interessante, tem um lado bom e um lado ruim. No pensamento de autores do fim do século XIX, a arte aparece como instituição e prática que vai tomar o lugar das funções sociais da religião no contexto histórico de uma futura sociedade laica. Professor, o que é laico? Uma sociedade laica é uma sociedade onde você tem a liberdade para cultuar o que você bem entenda. Certo? E ao longo da história, a religião cria elementos para se fazer entender, né? E para ser acreditada pela sociedade. Podemos exemplificar algumas imagens. Na pré-história, desculpem, você tem, eu vou marcar para vocês rapidinho, tá? Você tem na figura 1 a Vênus de Willendorf, a gente já está acostumado a ver isso, né? A representação da Terra, da Mãe Terra, né? Na Vênus, é a primeira deusa, vamos colocar assim. Você tem as tribos Maori na figura 2 representando seus deuses, tá ok? Representando seus deuses. Na figura 3 você tem uma pintura rupestre, tá? Aqui de um animal, possivelmente um cavalo. Professor, mas eles faziam isso em relação à fé, como assim? Eles acreditavam que o animal que eles estivessem caçando ou criando poderia ser um antepassado, né, que voltou como um animal daquele, podia ser um deus, né? Você vê, até mesmo no Egito, a gente vai ver isso daqui a pouco, no Egito, as figuras antropomórficas, né? Metade homem, metade animal, tá ok? Certo, como eu falava antes, no Antigo Egito. No Antigo Egito, a arte, ela toma de conta, né, justamente, ou a religião é um termo nova, vamos colocar assim, mas ela vem bem a calhar nesse momento, né? Você vê as figuras antropomórficas, certo? Aqui a figura de Anubis, na primeira, preparando um ente, com certeza com uma escrava aqui aos seus pés, desculpem, está preparando para o submundo, né? Você tem Osíris sendo retratado com suas duas damas de companhia, e você vê a própria figura do faraó. Isso daqui é de uma tábua do Egito Antigo, né? Representando Tutankhamon, tá? E sua irmã esposa. Então, assim, o faraó era quase um deus para eles, né? Então a religião retrata até mesmo a figura do próprio faraó como uma divindade. Então eles utilizam esse termo para a religião se sobressair às demais atividades da sociedade. Na Mesopotâmia, professor, a gente nunca falou sobre a Mesopotâmia. Nós vamos falar. Tá? A Mesopotâmia, também como no Antigo Egito, utilizava a arte, a religião, utilizava a arte para engrandecer seus heróis e engrandecer seus deuses, né? A gente tem na figura 1 a deusa Star, né? Bem característica, uma antropomórfica também, porque vocês podem ver que ela tem asas e os pés parecem de uma águia, né? Você vê os chamados deuses Anunnakis, né? da religião, da mitologia mesopotâmica, né? Eram seres de grande estatura, e os seres humanos, né, não sendo escravizados para fazer seus trabalhos. Dentro da religião mesopotâmica, a arte, inclusive o baixo relevo, era muito utilizado para categorizar suas divindades. Na Grécia, berço da
da sociedade europeia, né? Assim, a gente tem um panteão dos deuses aqui. Na figura 1, sendo Zeus o principal, você tem Poseidon, Hades, e a gama de deuses que a gente já conhece. Né? E eles utilizavam a escultura, a pintura, para elencar seus deuses, né? Deixar em cada esquina praticamente, em cada coluna, em cada pórtico, em qualquer coisa, em vasos, pratos, qualquer coisa, eles colocavam seus deuses. Na figura 2 nós temos a figura de Atena, ok? Em Roma não deveria ser o contrário, não poderia ser o contrário. Né? Se você reparar bem, a figura 1 aqui, que mostra Netuno, né? Que para o grego era Poseidon, né? Já para o romano era Netuno, e você tem na figura 2 o panteão dos deuses gregos, agora romanizados. Tá? A cultura romana, ela utiliza a cultura grega como base e modifica segundo a sua vontade. Na Idade Média, a Idade Média é bem interessante porque se rompe com a Antiguidade, agora já se tem a palavra religião, né, criada, e a primeira religião propriamente dita, que é o cristianismo, a primeira religião instituída realmente, ela é uma instituição, tá? A primeira a ser utilizada é o cristianismo. Então ela utiliza para se fixar sobre as outras, sobre as demais. Então tudo na Idade Média que dizia a respeito à arte estava falando de religiosidade, da religião. Então você vê em um livro, na figura 1, né, Maria e Jesus, você vê em uma coluna, com certeza de uma catedral gótica, né, a figura dos apóstolos, você vê um vitral também aqui com a figura do professor, mas aqui não são representações de divindades, né, deuses ou em relação ao cristianismo, são reis. Aí é que está. Você lembra quando eu falava que no Antigo Egito o imperador, o rei, era uma divindade? Pois bem, para o europeu da Idade Média, o rei era colocado na sua condição de rei por Deus. Então quando você pintava, fazia um mural, fazia qualquer coisa em relação ao rei, você estava também agradando a Deus, porque ele foi ungido por Deus, né? A igreja deu aquele poder àquela pessoa. No Renascimento você pode ter a ideia de como a religião começa agora a sair daquele patamar de dona da verdade de tudo e agora passa a ser o ser humano. Antes o ser humano, a divindade era retratada como ser humano, mas com sua divindade acima do humano. Aqui não, aqui são os corpos, como na pintura 1 de Michelangelo, né? Na figura 2 temos Maria e Jesus, logo bem embaixo nós temos João Batista, bem aqui, e aqui nós temos Jesus, né? Agora é o ser humano. Você pode observar que agora a característica é humano, eles mostram sentimentos, né? Você pode ver na figura 3, aqui, o rosto pintado, agora você tem a expressão facial. Professor, na arquitetura? Na arquitetura volta-se ao contexto romano e grego, né, de colunas, de abóbadas, de arcos, de telhados triangulares. Na Idade Moderna, o que nós temos? Na Idade Moderna a gente tem o desvencilhar de tudo. Na Idade Moderna agora não é religião, não é humano, é sociedade, é a representação da sociedade em si. Então essa figura aqui, número 1, você conhece, você já viu durante toda a sua vida estudantil, o Abaporu, de Tarsila da Moral. A figura 2 você tem Relógios Derretidos, de Salvador Dalí, e você tem Mutt, na figura 3, né? E você tem uma pintura, na figura 4, de Picasso, certo? Então você vê que agora, professor, o que tem em relação à fé? Aqui eu mostrei primeiro nesse quadro para ver como era a pintura agora na sociedade moderna, e neste, no mundo contemporâneo.
o mundo contemporâneo ele não se desvencilhou da fé. Pelo contrário, se voltou um pouco à fé que havia sido deixada na Idade Moderna. Gente, entenda, o contemporâneo não necessariamente Idade Moderna não necessariamente é contemporâneo, certo? E contemporâneo necessariamente não é moderno. Você tem aqui uma figura, tá, comum, de um gatinho, comum, tá? Mas logo embaixo eu coloco na 2, na 3 e na 4, né, figuras tipicamente religiosas. Só que a arte aqui está se falando de algo mais comercial. Por quê? Porque o mundo contemporâneo ele é comercial. Então até a própria arte religiosa passa a ser comercial. Aqui você tem um cartaz da Paixão de Cristo, tá? Você tem um adesivo, um logo da palavra fé, que a gente vê em carro, em moto, um monte de camisa, um monte de coisa. Então isso é muito vendido, tá? E você tem um quadro, na figura 4, né, da Santa Ceia, estilizado no cubismo, né, da Santa Ceia. Então você vê que algo já é mais comercial, tá? Mas não se perdeu a questão da fé totalmente dito, certo? Gente, olha só, a aula foi curta, tá ok? Para não tomar muito tempo de vocês, eu sei que vocês têm muita coisa, tá, ainda para fazer, e a gente se vê na próxima aula.